Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João capítulo 15, versículos de 7 a 11. Uma boa noite a todos. É sempre uma grande alegria nós podermos estar aqui nos revendo, entre corações amigos, e trazermos a nossa singela reflexão para esta noite, e que possamos, como disse nosso querido César, nós possamos daqui sairmos estando com a nossa mente muito mais apaziguada, muito mais fortalecidos e convictos da força moral com que somos todos blindados no dia a dia, sempre que nós nos voltamos a uma reflexão que venha então a nos possibilitar essa ligação com o alto. Esta citação que nós trouxemos de início, ela, como dissemos, é da lavra do apóstolo João. E João foi, dentre os evangelistas, aquele que mais falou e viveu o amor. Ele tinha essa capacidade de enxergar o amor divino na figura do Mestre. E olhava os ditos milagres de Jesus como verdadeiros sinais de que ele realmente era o Messias. E vale lembrar que João, ele escreve, ou ele dita o seu evangelho, em grego, do alto dos seus 99 anos. Então, muito da história ele viveu. É com essa autoridade moral que ele traz as suas lições, que ele faz esse registro. Então, ele viu a perseguição e morte aos cristãos. Ele viu a morte de cada um dos apóstolos, a morte de Paulo. Ele viu a destruição do templo de Jerusalém, a própria diáspora, a dispersão dos judeus. Por volta do ano 70, ele acompanhou. Então, é por isso que nós encontramos em João essa característica muito mais relacionada ao foco que ele traz, a fonte como sendo Jesus. Como diria Bittencourt Sampaio, né? O seu evangelho é uma verdadeira epopeia divina. Ele relata, né, Bittencourt Sampaio, em uma obra totalmente destinada a falar sobre os escritos de João, ele retrata então esse sentimento de amor. João pouco falou, ou poucas parábolas ele trouxe. E os demais, Mateus, Marcos e Lucas, também trouxeram toda a sua contribuição para que nós tivéssemos essas maravilhas. Então, o conjunto da obra é realmente magistral. Mas esta citação especificamente, João a traz de uma forma mais completa. E o nosso objetivo nesta noite é justamente refletir sobre ela e buscarmos sair daqui tendo em mente de uma forma um tanto mais fixada
a primeira parte da citação. Porque a nossa mente, normalmente, ela acaba por fixar melhor a segunda parte. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas talvez a mais importante seja a primeira parte. E a essa reflexão que nós estamos sendo convidados, então, nesta noite. Se nós parássemos para pensar, Jesus falava às multidões, 4, 5 mil pessoas por vez, muito incultos, muito pouco letrados. Ao ouvir essas palavras de Jesus, nós imaginamos como que aqueles cristãos do início, aquelas pessoas tão simples, como que elas pediam? Elas, muito provavelmente, estabeleceriam aquele colóquio íntimo com Deus. E, em função de uma fé ardente, alcançavam realmente o bálsamo divino para as suas dores, o refrigério para as suas almas, o conforto, o fortalecimento que tanto necessitavam. Mas eles não conheciam sobre quais mecanismos tudo isso se dava. E hoje nós temos com Kardec, no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, toda a explicação extremamente didática que Kardec faz, nos explicando, nos mostrando como que se dá essa atitude do pedir. Porque pedir, em latim, petire, significa invocar, rogar, dirigir-se-á. E como verbo transitivo indireto, pedir é orar. E quando Kardec, então, traz no item, no capítulo 27, intitulado Mecanismos da Prece, Transmissão do Pensamento, ele já inicia, então, dizendo que a prece é uma invocação, uma comunicação mental que se estabelece de um ser para com o outro ao qual ele se dirige. E Kardec, então, nos explica que para que nós possamos melhor compreender como se dá esse mecanismo, é necessário que nós nos imaginemos todos mergulhados como estamos no fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, é a fonte da onde tudo se origina. Também trazido por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, ele representa o fluido cósmico universal como sendo o plasma divino, o hálito do Criador, o hausto de Deus. E buscando compreender esse fluido, essa energia que tudo envolve no universo, do qual toda a matéria se origina. Buscando compreender, como nos apresenta a doutrina espírita, a trindade universal, Deus, Espíritos e matéria. E tudo envolto nessa matéria divina, nesse fluido cósmico, como se estivéssemos todos mergulhados num grande oceano, como peixes. E nesse ambiente, aonde Deus está dentro e está fora, pois é o próprio Criador deste fluido, podemos compreender como Deus tudo sabe, tudo vê, tudo provê
e tudo prevê. Que o pensamento divino propaga-se em meio a todo este fluido, a toda esta energia. Segundo André Luiz, operam nesse meio as inteligências supremas em comunhão indescritível com Deus. Então, a partir daí, buscando compreender esse fluido, como nos é dito por Kardec, que é o veículo do pensamento, como o som tem no ar o seu veículo. E que, a partir do momento que nós, encarnados ou desencarnados, estivermos em uma condição de elevação do nosso pensamento, em expansão das potências da alma, levamos o pensamento a este ser, qualquer que seja, onde quer que se encontre, a absorção mental que se dá, ela é estabelecida de forma imediata, como fora o plugue de uma tomada. Assim, Chico nos trouxe também a intitulação dos fluidos teledinâmicos, dizendo que uma entidade superior não necessitaria de estar presente no ambiente, por conta dessa condição, na qual aquele que emite, estabelecendo a sintonia, encontra a fonte responde. Assim, os espíritos superiores eles não precisam estar no ambiente para que a sua ação se dê imediatamente. Então, Kardec traz para a gente essa compreensão e nos favorece esse entendimento, para que assim compreendamos melhor como que se dá o mecanismo da prece, o que é de grande importância para nós, porque da mesma forma que o som caminha pela própria atmosfera, nossos pensamentos caminham por este fluido, por esse hausto divino, e alcançam assim o seu objetivo. A diferença é que no ar, a atmosfera ela é circunscrita. Nós temos a força da gravidade que envolve o globo. Já o fluido cósmico universal ele se estende ao infinito. Então, se estamos aqui, e a entidade a qual nós vamos agora buscar nos ligar se encontra em Júpiter, em Vênus, em Sírius, nós, por meio desta conexão que é possível estabelecer, nós entramos então em comunicação mental. Assim Kardec nos esclarece como que se dá a transmissão do pensamento, sendo então a prece um ato de invocação, de entrar em comunicação mental entre um ser e aquele ao qual nós nos dirigimos. Mas Kardec prossegue trazendo para nós uma abordagem muito interessante relacionada à eficácia da prece. E então ele traz 2 pontos que é preciso analisemos. Então, ele inicia dizendo que há aqueles que acreditam que, sendo Deus, inteligência suprema, que tudo sabe, que tudo vê, não há necessidade de orar. Não há necessidade de pedir a Ele o que Ele sabe que nós precisamos. E mais ainda, sendo suas leis imutáveis, de nada adianta orar. Porque Ele não vai modificar o seu planejamento em função do nosso pedido. Então, Kardec, neste capítulo 27, ele faz, de maneira bastante lógica, a desconstrução dessa ideia.
porque ele diz que realmente há leis naturais e imutáveis que não podem se alterar ao capricho de cada um. Mas daí a imaginar que exista um determinismo absoluto, há uma grande distância. Se fosse assim, Deus não nos teria dotado da inteligência, do discernimento, da vontade, do livre-arbítrio, da capacidade de escolher. Se fosse assim, pensar desta maneira é imaginar que somos, então, seres autômatos, que não têm vontade própria. Pensando assim, tudo está pré-estabelecido, tudo está pré-definido, as leis não se alteram, então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou rogar ou pedir algo que é inatingível para nós? Então, Kardec desconstrói essa ideia. Se pensássemos assim, realmente, como ele diz, nós deveríamos então abaixar as nossas cabeças e aguardar sentados para que a vontade do Pai se manifestasse. Não deveríamos nos desviar do raio e ficar apenas esperando. Mas não é assim. Nós temos a cota de participação em tudo quanto seja ali, da nossa área de atuação, no mundo, no processo reencarnatório em que nos encontramos. Então há uma faixa em que nós agimos e nós vivemos as próprias consequências desse agir. E consequências que também influem na vida dos outros. Então pensar dessa maneira é acreditar que nada devemos fazer, no sentido dos nossos desejos centrais, que não deixam de ser também rogativas que nós lançamos ao alto, ou mesmo orar e pedir. Então, de maneira bastante lógica, apontando que todos nós somos dotados da inteligência, da força de vontade, de condições para modificar o quadro em que nos encontramos mediante uma prova, mediante a vicissitude, e dela sairmos vencedores. Então, é necessário que nós façamos essa reflexão. E na questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec ainda assim pergunta aos espíritos superiores se pela prece Deus pode mudar a natureza das nossas provas. E a resposta que chega é que vossas provas estão entre as mãos de Deus. E há aquelas que necessitam de ser suportadas até o fim. Mas Deus leva em conta a resignação. Por meio da prece, bons espíritos vêm vos secundar e vos fortalecer, tornando com isto as suas provas menos duras, de modo que não há prece inútil se feita pelo coração, que não venha a recolher um resultado positivo, fortalecendo, possibilitando vencer aquela condição, aquela adversidade. Os espíritos superiores são unânimes em afirmar os benefícios da prece e que por meio delas Deus pode aceder ao nosso pedido sem derrogar as suas leis. Os pontos capitais não serão alterados. Mas há muito do que nos é concedido, segundo dizem os Espíritos, que Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. A sua ação sobre nós se dá de forma
tão espontânea, tão natural, que nós atribuímos ao acaso. Na verdade, o que gostaríamos é que Deus fizesse um milagre em nossas vidas e retirasse aquele obstáculo do nosso caminho. Mas Ele age de uma maneira tão sutil que nós, que não estamos habituados a fazer essa leitura, não percebemos. Assim, aquele livro que chega em nossas mãos, aquele amigo que surge, que há tempos não víamos, aquele encontro ao acaso, fortuito, na rua, a lembrança daquele amigo que pode nos ajudar numa questão pontual, a própria lembrança, a prevenção de coisas que poderiam acontecer e que, graças a essa atuação divina, por meio de intermediários, intercessores, por meio dos emissários de luz, às vezes famílias espirituais estão ali envolvidas, nos ajudando numa problemática muito intrincada. Mas nós não fazemos essa leitura. E a sua ação, mediante as preces, aquelas em que nós tenhamos o mérito de receber, elas se darão com toda certeza. Isso é o que nos traz a questão 663. Então, Kardec desconstrói de um ponto essa ideia de que não há por que orar. E sim, traz para nós a importância da prece, da oração, do pedir. Em contrapartida, ele traz o outro lado. Aqueles que acreditam religiosamente que tudo o que pedir se obterá. E que ficam frustrados quando os seus pedidos não são atendidos. E que pensam com isso que Deus não se ocupa deles, não se lembra deles, aqueles que pensam assim. E que não estão, então, entre aqueles privilegiados que o Pai atende. Mas Kardec diz que seria ilógico imaginar que todos os nossos pedidos seriam aceitos. Ele mostra, nessa sua abordagem, um exemplo como nós, enquanto pais. Nós daremos tudo o que nossos filhos pedirem. Se nós os vemos hoje, já jovens, adultos talvez, e bem de saúde, foi porque eles tomaram as vacinas da infância, os cuidados médicos, embora eles não quisessem ir. Quantas vezes não quiseram escovar os dentes, mas hoje tem um sorriso bonito, graças aos nãos amorosos que nós dissemos a eles. Quando não queriam ir à escola, e nós dissemos sim. Por isso hoje estão na fase escolar, estão na faculdade. Então, graças a esses nãos, é que hoje nós podemos tê-los caminhando-se também para a fase adulta e para vivenciar as suas experiências, a maneira de nós próprios, que nossos pais, quantos não nos disseram, para o nosso próprio bem. Da mesma forma, Deus irá dizer não para o pedido que nós venhamos a fazer, que não nos trará benefícios. Porque aquele grande mal que nós, por vezes, vemos, como diz André Luiz, o mal é o bem mal interpretado. A médio, a longo, a curto prazo, talvez, aquele grande mal se transformará no grande bem. Então, nós que estamos ainda quais crianças,
que fazemos os nossos pedidos e que pedimos mal, pedimos errado, muitas vezes não sabemos o que pedimos, não seremos atendidos se for algo que não venha a ser benéfico, salutar, trazer aprimoramento, evolução e crescimento. Porque, como diz Emmanuel, entre o pedido e a concessão está o proveito. Qual é o proveito em afastar-se aquela prova, aquela vicissitude, aquela dor, aquele sofrer que eu tanto peço nas minhas preces? Eu já aprendi com essa crise o que ela veio me ensinar? Eu já absorvi, eu já retirei os ensinamentos preciosos que ela veio me oferecer? Porque toda crise produz fortaleza. É passando pela crise, pela dificuldade, pela necessidade que nós avançamos e que nós crescemos. Se olharmos para trás e retirarmos aquele grande problema, ou vários, ou um que seja entre todos aqueles que já vivenciamos e que nos trouxeram experiência, nós não seríamos como somos hoje. E muito provavelmente, esta prova estaria no radar, ou está vigente. Então, é avaliado, porque quando a crise já completou em nós a que veio, aí sim não precisa orar, porque de fato ela irá naturalmente afastar-se dos nossos caminhos. Tem de se ver também qual é o proveito daquilo que pedimos se realize para nós. Aquilo que estou pedindo é algo que vai me fazer aprimorar, avançar, crescer, evoluir? Ou será que eu estou pedindo algo que vai me tornar ainda mais apegado ao próprio homem velho? Vai me fazer alimentar o meu próprio ego, a minha vaidade, o meu egoísmo? Se for com esse objetivo, não será concedido para o nosso próprio bem. Então, assim, Kardec desconstrói essas ideias, né? Estabelecendo esses dois pontos que nós podemos assim chamar, e dizendo que a prece realmente 100% de atendimento, 100% eficaz, é aquela em que nós pedimos força, sabedoria, coragem para vivenciar as dores, as dificuldades, as vicissitudes naturais do caminho. Estas sim, elas são 100% atendidas. E nós vamos com isto cada vez mais nos compenetrando dos pedidos que fazemos. E como as crianças crescem um dia, se tornam adultos, nós também. Haverá um momento em que saberemos pedir melhor. E assim teremos as nossas preces realmente atendidas pela nossa própria mudança de padrão, de compreensão, de evangelização. Mas a citação inicial, ela apresenta um dado bastante importante, que é ele realmente que a gente quer enfatizar. Porque ele inicia: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, o se é uma condição, não é? Há uma condicional aí, que nós precisamos observar. Há um ato anterior que deve ter sido realizado. Lembrando as palavras de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, se nós, por vezes, queremos receber, mas nos esquecemos
dessa preciosa lição de Francisco de Assis, não por acaso ele traz essa preciosa lição dessa oração, do é dando que se recebe, eu vou querer ser amada primeiro, para depois amar. Eu vou querer ser respeitada primeiro, para depois respeitar. Eu vou querer receber primeiro, para depois, quem sabe se der, se as condições me forem favoráveis, se não tiver nenhum imprevisto, aí eu vou dar. Então nós ainda queremos muito mais ser servidos do que servir, colocando a nossa condicional acima da condicional divina. E não é assim que as coisas funcionam. Se houver aquela empresa que no primeiro dia acerte os 30 dias de salário, nós vamos observar que ela fatalmente está em vias, de falência. Nós recebemos após o trabalho. Então, se na terra já é assim, então imaginemos o mérito que é necessário se tenha alcançado para que aí sim o pedir realmente esteja alinhado àquelas diretrizes superiores. E certamente assim pediremos tudo o que quisermos e será aceito. Nós, quase que assim voluntariamente, já temos em mente em terceirizar os nossos pedidos para aqueles que são de conduta mais agradável a Deus. Isto é algo que a gente observa realmente. Por acreditar serem aqueles que possam ter um contato maior. Mas o fato é que qualquer um de nós, todos nós, a partir do momento que vibramos em uma condição de busca de um caminho mais reto, busca da porta estreita, do caminho que realmente nos levará a alcançar aquilo, tudo que nós desejamos, quando nós nos esforçamos, aí sim, nós todos temos o mérito dos nossos pedidos. E é Leon Denis quem nos ensina. Sem esforço, não há mérito. E nos parece justo, não é mesmo? Então observemos essa condicional, ou essa condicionante, para sairmos daqui hoje com a primeira parte desta citação de João, mais viva, mais fixa em nossas mentes. E que assim então venhamos a fazer as nossas rogativas muito mais substanciosas do ponto de vista de atendimento às nossas reais necessidades. E o capítulo 15 de João, que nós trouxemos essa parte, essa introdução, ele é realmente um belíssimo capítulo, porque ele inicia com Jesus dizendo que Deus é o lavrador amoroso. E ele, Jesus, é a planta. Diz que nós somos os ramos. E os ramos dão os frutos. E que enquanto nós permanecemos nele, que se considera a própria videira, e estivermos extraindo dele essa seiva divina, nossos frutos serão frutos saborosos, serão frutos do bem, serão frutos do amor. Se nós permanecermos fincados, unidos, nós teremos essa vitalidade que ele nos dá. Ao passo que o ramo que se desprende e cai, ele apodrece, ele seca e ele vai servir apenas para alimentar o fogo. Então, daí essa sua assertiva. Se permanecerdes em mim
se guardardes os meus ensinos, as minhas palavras. Então, o nosso objetivo deve ser esse, o de continuarmos buscando, estarmos enraizados nessa planta de amor, nessa videira que nos dá a vida e que nos favorece o próprio crescimento, a própria evolução, o aprimoramento, o avançar, a busca por encontrar cada vez mais a felicidade que todos nós almejamos. Então é muito bonito o capítulo 15, por causa dessa simbologia que Jesus apresenta, né, com a escrita de João, nos lembrando dessa necessidade de permanecermos fincados, jungidos, enraizados em Jesus. Porque assim nós então estaremos nos revitalizando constantemente e daremos esses bons frutos, esses frutos doces, frutos de amor, frutos do perdão, frutos do bem, os frutos da paz. E então nós trazemos esta reflexão da noite para que possamos então melhor nos conduzir nos caminhos, nos processos da vida, lembrando sempre daquelas palavras tão belíssimas também que nós encontramos naquele momento em que Jesus, em contato com o cego Bartimeu, cego de Jericó, e então é perguntado a ele por Jesus: que queres que eu faça? E ele diz aquilo que resume tudo o que nós procuramos dizer hoje: que eu veja, Senhor. Então que nós tenhamos esses olhos de ver e que nós tenhamos absoluta certeza íntima de que tudo o que nos é necessário já se encontra conosco. Já temos tudo do que necessitamos, nem a mais, nem a menos, mas na justa medida. Mas é necessário que nós, enxergando, possamos então ver. Agradecemos assim pela presença nesta noite e que tenhamos todos uma abençoada semana, cheia de muita luz, de muita paz e de muita reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Muito obrigada a todos.